Olá, pessoal do quarto ano. E aí, tá tudo bem? Espero que sim. Hoje a tia Cris está no clima já de Natal, né? Vocês estão vendo aqui a tia Cris com o gorro, pois é. Então, hoje eu vim para vocês, né, gostarem mais da aula, certo? Então, a tia veio de fantasia de Mamãe Noel. Olha só. Olha, gente, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, né, de recuperação de história, certo? E nosso L3, né, nosso livro 3, Migrações Internas, capítulo 1, Entradas e Bandeiras, e capítulo 2, Feiras e Tropas. Nós vamos iniciar aí com o título, né? Primeiros exploradores, certo? Então aí nós sabemos que os primeiros exploradores quem eram? Quem chegaram aqui, os primeiros, foi quem? Os portugueses, não é isso? Então, com a chegada dos portugueses no Brasil, ficaram impressionados, né, com as riquezas que encontraram aqui. Né? Então vocês sabem que tinha realmente muitas riquezas. Eles vinham à procura, né, de riqueza, né, para diferenciar, para levar, né, daqui do Brasil para fora. Tanto é que aconteceu assim, né? Então foi explorado, muito explorado. Então a notícia dessas riquezas se espalhou por toda a Europa, deixando outros reinos interessados em explorar nossas terras. Para proteger as terras da colônia de outros reinos, as autoridades portuguesas organizaram expedições, que era para ajudar a mapear a região. Né? Essas expedições chamadas de entradas eram organizadas pelas autoridades, no caso pelo rei de Portugal, né? Para que pudessem conhecer e controlar melhor o interior do Brasil. Né? Com isso, muitas cidades foram fundadas, né, no litoral brasileiro, que era por onde as expedições, né, integrantes das expedições entravam em nosso território. Então, o que é expedição? Né? O que é expedição? Grupos de pessoas que viajam para explorar um território. E o que é mapear? Né? Fazer mapas de algo ou de algum lugar. Tá? Então, vamos passando aqui. Olha só. Então, dando continuidade, além das entradas, né, das expedições de entradas, existiam outras expedições, né, conhecidas como bandeiras. Né? Essas eram particulares, ou seja, organizadas por comerciantes ou fazendeiros, né, sem o financiamento do rei de Portugal. Então, esses fazendeiros, esses comerciantes, né, pagavam os bandeirantes para poder o quê? Né? Para poder as bandeiras foram responsáveis por uma grande ampliação das fronteiras brasileiras, pois ultrapassaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Com esse acesso pelo território, os bandeirantes procuravam riquezas, no caso prata, ouro, pedras preciosas, né? Então capturavam os indígenas, né, para serem escravizados e abriam os caminhos, quer dizer, abriam um caminho para poder eles, né, conhecer, né, irem, né, além. Então eles também destruíram os quilombos, né, que são os quilombos dos escravizados, vocês sabem, né, da história. E os povoados de escravizados fugitivos e libertos. Então eles faziam isso, né? Olha só, vida na estrada. Como era a vida na estrada deles? Né? Os integrantes das bandeiras e das entradas, eles percorriam longas distâncias, né? Longas distâncias. As viagens poderiam durar semanas, meses, até anos, né, pessoal? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os caminhos dos rios. Olha só,
Os caminhos dos rios, nem sempre os bandeirantes andavam a pé no meio da floresta. Muitas das viagens, né, de exploração chamava de monções. Foram feitas pelos rios em canoas, né? Então as monções não eram mais fáceis que as bandeiras. Os rios tinham cachoeiras, né, pedras, tinham redemoinhos, né, correntezas. Então, além disso, o barco navegado pelo rio era alvo também das flechas dos indígenas, que eram hostis. O que é a palavra hostis, professora? Que não são amigáveis, né? Então eles não queriam que eles ficassem ali no território deles. Então, como era que eles faziam? Eles eram, né, jogavam flechas neles, atiravam as flechas para poder, né, espantar eles, tirar eles ali do território deles. Olha só, então nós vamos entrar agora na condução do gado. Como é que eles levavam o gado, né? O gado. Então, durante a colônia portuguesa, os rebanhos de gado eram criados e conduzidos às margens do rio, né, dos rios. Isso garantia água para os animais beberem, além de pastos sempre irrigados. Outro fator importante era a formação de cidades à beira dos rios e no interior do país, né? Então, as cidades de Pirapora era em Minas Gerais e Juazeiro em Pernambuco, onde são cidades fundadas à margem do Rio São Francisco. Nós já falamos sobre o Rio São Francisco também, né? Então vamos aqui. Olha só, o Rio São Francisco ele é conhecido, gente, como o Velho Chico, né? Ele foi utilizado como via de transporte e exploração econômica. Esse rio é um dos maiores do Brasil e percorre estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Até hoje, ele tem grande importância para a economia da região. Olha só, nós vamos falar agora um pouquinho sobre trilhas e caminhos. Olha só. Então, aí vocês estão vendo como é que eles faziam esses caminhos, né? Essa trilha. Sabemos que as expedições, eles abriam caminhos, né, no caso, para que eles percorressem lá o território. Então, muito antes da chegada dos colonizadores portugueses, os indígenas tinham trilhas e caminhos que ligavam ao território, né, ao litoral, ao interior do continente. Durante a época das bandeiras, no caso, as expedições que a tia estava falando, esses caminhos também foram utilizados pelos exploradores portugueses. Então, aqui tem alguns dos caminhos que você tem no livro também, que nós já comentamos sobre esse capítulo, né? Então, indígenas e jesuítas. Então, os indígenas e os jesuítas, no caso, nas expedições, como as entradas, né? E as bandeiras ou as monções, os indígenas eram escravizados e forçados a desempenhar várias funções, né? Então, guiavam os bandeirantes e carregavam cargas, como vocês estão vendo aí nessa gravura. Então, muitas expedições tinham como objetivo encontrar mais indígenas para quê? Para ser escravizados, para poder levar as coisas e levá-los ao caminho que eles queriam chegar, onde era justamente onde tinha pratas, né, os lugares onde tinham riquezas, né? Então, os padres jesuítas, gente, se opunham à escravidão dos indígenas, eles não aceitavam, né? Então, os jesuítas eram religiosos portugueses que vinham ao Brasil para divulgar a fé cristã, né? E catequizar os povos indígenas, né? Por isso, eles eram religiosos, aprendiam a língua dos nativos, né? Se comunicavam da maneira que podiam, que eram criativos, né? Faziam mímicas, né? E alguns até faziam peças teatrais com a passagem da Bíblia para os índios, né, para que os índios entendessem melhor. E justamente o que era mais conhecido dos jesuítas foi José de Anchieta,
que é justamente contém agora aqui esse slide. José de Anchieta foi um dos missionários jesuítas mais conhecidos. Ele escreveu muitas obras importantes, como peça teatral religiosa, cartas sobre a vida do Brasil, colônia, e a primeira gramática da língua tupi, que é a língua indígena, certo? Olha só, queimadas e derrubada das matas. Durante o período colonial ainda não existia preocupações ambientais, como na atualidade. Então tinha muitas queimadas, né? Acontecia sempre de grandes florestas. Eram cortadas para dar espaço às cidades, às plantações e ao gado. Os indígenas não tinham seus costumes e territórios respeitados pelos donos das fazendas de gado. Alguns grupos indígenas tinham suas terras tomadas pelos vaqueiros, né? Entretanto, enquanto os outros resistiam, né, causavam disputas pelas terras. Olha só, o gado no Nordeste. O gado no Nordeste, durante o período colonial, a pecuária se desenvolveu para alimentar a população e comercializar produtos como carne seca e derivados do leite e do couro. No caso da região Nordeste, como as terras eram mais férteis, eles destinavam a grande produção de cana-de-açúcar, né? Os pecuaristas ocupavam o sertão e o interior. Então, os governantes portugueses também incentivavam essa ocupação, pois queriam que o interior do Brasil fosse habitado pelos colonos, né? Então, na atualidade, a região Nordeste, eles surgiram várias fazendas, né, de gado, chamado currais, né? Então, esse daí era que cuidavam do gado, né? Então, conforme adentravam no interior do Brasil, os vaqueiros também capturavam escravos e faziam quem? Os índios, né, para que trabalhassem no curral. Então, escravizavam os índios quando encontravam, né, para trabalhar no curral. Agora nós vamos falar sobre tropas e tropeiros, né? Então, aí nós temos, né, tropa e tropeiros. Essa parte aí, gente, já é do segundo capítulo, certo? Esse aqui a gente já está começando agora a falar, né? Até que passou também foi o segundo capítulo. Então, outras áreas de criação de gado na colônia era na atualidade região sul do Brasil. Isso acontecia porque existiam muitos pastos naturais na região. Então, nem sempre era preciso realizar queimadas. Eram criados gado bovino e muar, formado de mulas e burros. Em grandes rebanhos eram levados até as feiras de São Paulo, em Minas Gerais. Quem levava as tropas para as feiras eram os tropeiros, né? Então, no lombo das mulas, várias mercadorias podiam ser transportadas. Muitas cidades da região sul do Brasil têm monumentos ou desfiles homenageando os tropeiros, né? Então, você na próxima agora tem uma comida chamada, a culinária deles, tropeira, né? É uma tradição que se mantém até hoje, que é o feijão tropeiro. É um prato feito com feijão, toucinho, couve e farinha. Então, às vezes são adicionadas ovo ou linguiça. Essa é a receita, né? Então, é muito conhecido. E a gente fala em feijão tropeiro, é dessa maneira. Esse prato, gente, ele é numa panela que eles faziam, né? Na panela de barro, né? Colocava no fogo, né? E feito lá. Então, esse prato era feito em uma única panela que ficava na fogueira e, na época, sustentava os tropeiros, né? Por eles passarem muito tempo na estrada, né? Passava até meses na estrada, então eles usavam muito essa alimentação, né? O feijão tropeiro. Olha só, nós vamos falar um pouquinho sobre o caminho das tropas, né? Então, nas viagens que faziam, no caso aí, olha só o mapa, tem um mapa, né, com algumas regiões,
Então, nas viagens que faziam, os tropeiros abriam muitos caminhos e muitas trilhas para facilitar o deslocamento. Então, esses caminhos ligavam vilas e atravessavam o sul do país. Muitos deles foram transformados em estradas que são usadas atualmente para a circulação de pessoas e produtos, né? Então a gente já sabe que foi quem, né? Muitos deles foram os tropeiros, né? Que abriram essas estradas. Olha só, aí nós temos outros caminhos, tem o caminho da praia, o caminho da Graciosa, tem o caminho do Viamão, que está agora aqui, e o caminho das Missões, certo? Olha só, agora nós vamos falar mais um pouquinho, né, que é o Auguste de Saint, foi um cientista francês que viajou pelo Brasil, estudou plantas, animais e insetos. Ele passou por vários lugares, como atuais, né, estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também escreveu um diário de viagem, no qual registra suas impressões sobre o Brasil. Certo? Aí tem um trecho que ele falou aí, certo? E agora vamos falar sobre os caminhos do comércio. Como eram os caminhos do comércio? Será que era fácil? Como era que eles faziam até chegar, né? Então vamos saber mais um pouquinho? Olha só. Então as estradas eram muito importantes para os comerciantes. Por elas era possível transportar animais e mercadorias para serem vendidos em feiras. Essas feiras conhecidas em algumas cidades e reuniam comerciantes de todo o Brasil. Lá se comercializava todo tipo de produtos, no caso tecido, roupa, especiarias, animais, exóticos, gado e outros tipos, né? Então as feiras atraíam pessoas do Brasil inteiro, que viajavam por longas distâncias, né, para poder vender, comprar, participar, né? Então, no caminho das feiras foram surgindo muitas cidades. Uma das cidades mais famosas que a gente fala, né, que a gente conhece, que vocês estão estudando, é Sorocaba, que é em São Paulo, certo? Então, a origem das vilas e cidades, como foi criado, né? Como foi que originou-se, né, essas cidades? Como foi que foi evoluindo, né? Então, aí nós temos as rotas dos viajantes que percorriam o Brasil eram muito longas. Os bandeirantes e tropeiros precisavam realizar várias paradas para comer, gente, e dormir, descansar, né? Então, às vezes, os viajantes precisavam esperar a chuva passar, né, as águas dos rios baixarem, porque também tinha os rios, né, para atravessar, então tinha que deixar baixar. E alguns desses viajantes decidiam ficar no local para descansar e também para passar, né, a chuva ou o tempo do rio baixar, porque tinha que atravessar e o rio estava muito cheio, né? Então, nessas paradas, o tempo foi surgindo e pequenas vilas, essas vilas foram oferecendo pousadas, alimentos para os viajantes e seus animais. Aí sim começou a crescer, né? Então, várias vilas se formaram ao longo das estradas mais importantes e se tornaram pontos de comércio. Muitas delas cresceram como comércio, né, e movimentando, né, aí começou a surgir as cidades que ficou movimentando, né, e os viajantes, né, que passavam por ali, ficavam e aí sim começaram a transformar-se em grandes cidades, certo? E aqui a tia termina a nossa aula, né, de hoje, tá, com uma mensagem e uma imagem aí da tia Cris, né, com uma imagem natalina, né, que nós estamos já no período natalino, certo? Então, beijos para vocês, abraços, fico com Deus, espero que tenham um feliz Natal e um ótimo ano novo, né, de muita paz, muita luz, muita saúde, né, muita harmonia, né, que Jesus venha a visitar a cada lar de vocês, né, os lares com muita paz, muita harmonia, muita felicidade, muito amor, né, e muita união, certo? Então, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, das nossas revisões, tá bom? Então, fiquem com Deus, até a próxima aula. Beijo, se cuidem!
Tchau, tchau.